Sem dúvida, todo cristão precisa ser um patriota. E ser um patriota não é apenas colocar a mão no peito e, em eventos especiais, cantar o hino nacional. Ser um patriota está muito além do que cantar o hino nacional. Ser um patriota é defender a soberania nacional. E por que nós precisamos defender a soberania nacional? Por que nós precisamos defender a independência dos países? Porque países independentes são feitos de famílias fortes. A família tradicional judaico-cristã, feita por homem e mulher e seus filhos, famílias fortes formam países fortes. E essa é a vontade de Deus que nós conseguimos contemplar em toda a Sagrada Escritura. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mais uma vez, eu preciso que você esteja atento com a sua Bíblia na mão, porque esse é mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Poucas vezes na história da humanidade se tem falado tanto em conspirações. Você já notou que qualquer canal do YouTube, qualquer acesso que você faz aos canais do YouTube, você sempre encontra ali uma chamada em algum vídeo falando a respeito de algum tipo de conspiração. Pode ser uma conspiração local em sua cidade, ou uma conspiração nacional, às vezes até uma conspiração internacional. E é muito curioso porque se nós falássemos a respeito de um controle nacional ou um controle internacional há 20 anos atrás, esses que anunciassem essas conspirações há 20 anos atrás eram chamados de chapéu de alumínio ou de teóricos da conspiração. Mas nós vemos que as conspirações que eram teorias estão se tornando realidade e nós estamos vendo um padrão em todas as nações do mundo. E eu iniciei esse vídeo falando a respeito de soberania nacional e eu tenho certeza disso que eu estou te falando. Deus quer que você seja um patriota. E ser um patriota não é defender um político, ser patriota não é cantar o hino nacional, saber aí o hino nacional de cor. Ser um patriota é defender a soberania nacional, porque os países, as nações que defendem a sua soberania são nações que são formadas por famílias. Famílias fortes significam países fortes. E existe sim um sistema mundial sendo implantado para derrubar as soberanias nacionais e enfraquecer as famílias. Vai lá comigo em Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, vamos ler dos versículos 15 ao versículo 17. Olha só o que diz. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esse é um texto muito conhecido e, para aqueles que falam a respeito do fim, nós sabemos que será estabelecida uma marca da besta. Nós sabemos que o mundo inteiro estará sendo governado por um governante único. E, inclusive, as autoridades do nosso tempo já estão defendendo uma economia única, uma moeda única, um único governo mundial. Só que, para existir um governo único mundial, as soberanias das nações, elas precisam ser interrompidas. Por exemplo, existem algumas leis aqui no Brasil que são consideradas absurdas em alguns países do Oriente Médio. Existem algumas leis aqui no Brasil que são consideradas absurdas na Ásia. Então, o governo único mundial, ele precisa estabelecer uma lei para todas as nações. Só que os países não vão aceitar isso de bom grado. É por isso que a soberania nacional precisa ser quebrada. As leis daquele país precisam ser deturpadas.
E aí é que entra o nosso patriotismo, porque ser patriota, ser aquele que defende a sua nação, é um princípio cristão que Deus colocou primeiramente na nação de Israel e no decorrer de toda a história. Então, uma nação forte, ela precisa defender Deus, um único Deus verdadeiro que enviou Jesus Cristo, ela precisa defender família e ela precisa defender o seu país. Uma nação forte tem Deus, tem família e tem soberania nacional. E nós estamos vendo o mundo inteiro tentando deturpar a imagem de Deus, tentando deturpar a imagem da família tradicional que Deus criou, da maneira que Deus criou, e tentando deturpar e tentando invadir as soberanias dos países. Nós estamos passando por uma crise de saúde e muitas nações estão usando essa crise de saúde para deturpar as soberanias das nações. É por isso que esse texto de Apocalipse ele se torna tão atual. Por quê? Para se implantar um governo único mundial, para fazer o controle, para conectar todas as pessoas para chegar um dia e adorar a marca, e adorar a besta e receber essa marca, as nações vão precisar perder a sua soberania. É por isso que é muito importante você, cristão, defender o seu país, defender a sua nação. Porque se as leis próprias do Brasil elas forem preservadas, aquele que é cristão, que defende Deus, que defende a família, que defende a soberania da nação, este país se tornará um país forte e não será facilmente controlado pelo sistema do anticristo. Nós sabemos que chegará um tempo que isso será inevitável, mas o cristão precisa estar atento, porque as leis dos países já estão sendo invadidas. Você precisa prestar bastante atenção nisso. Os países estão sendo estimulados a esquecer Deus. Os países estão sendo estimulados a desconstruir a visão da família tradicional. E os países estão sendo enfraquecidos em suas soberanias porque existe um sistema que vai ser implantado em todos os países do mundo. E como que é feita essa deturpação, ou como é enfraquecida a soberania nacional? Você mostrando para as crianças, por exemplo, que não existe um padrão, que a criança não tem sexo, que a criança ela pode escolher o sexo dela. É você mostrando para os adolescentes que eles podem se relacionar com quem eles quiserem. Percebeu? Você enfraquece as famílias e automaticamente a soberania daquela nação vai se enfraquecendo. E tem outro detalhe muito importante, que outra ferramenta que é usada para prejudicar a soberania de uma nação, que enfraquece uma nação, quando o sistema ele tenta dividir essa nação em grupos. Por exemplo, nós estamos vendo movimentos políticos que não estão preocupados com as minorias. Então, movimentos políticos que colocam homens contra mulheres. Você conhece um movimento político que diz que a mulher ela precisa ser mais que o homem. Outros movimentos políticos que falam a respeito de sexualidade e eles dizem que eles são minorias, estão sofrendo opressão, que a religião oprime, que a família oprime. Nós vemos também grupos, minorias, que falam a respeito de raça, de cores, dizendo que uma determinada raça ela está sendo oprimida e que ela precisa se levantar e fazer violência. Percebeu? Movimentos que se levantam e se dividem para lutar com outros grupos. Esse sistema está tentando dizer a essas minorias que elas são vítimas da sociedade. Só que, queridos, entendam, estes movimentos políticos não estão preocupados com as minorias. Este é um trabalho para enfraquecer a soberania nacional daquele país. Nós sabemos que existem preconceitos, mas para combater todo preconceito, nós precisamos ir na raiz do problema e não se fazer como vítimas da sociedade. É claro que nós precisamos orar, buscar a presença de Deus, mas você precisa se informar, porque as soberanias das nações estão sendo invadidas. E quando um país se torna fraco, significa que as suas famílias estão fracas. Família é um projeto de Deus e nós precisamos orar, mas nós precisamos também nos posicionar. Todo reino dividido, ele não subsiste. Toda nação dividida, ela é facilmente conquistada. E saiba que é desejo de Deus que nós sejamos
patriotas. Nós precisamos fortalecer as nossas famílias e não deixar que a nossa soberania nacional seja invadida por essas ideologias. Olha só o que diz Isaías capítulo 51, vamos ler dos versículos 4 a 6. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Percebeu? A lei do Senhor, ela foi estabelecida para ser luz dos povos. Você entendeu aqui que Deus, pátria e família precisa ser preservada segundo a lei do Senhor, que é luz dos povos. Continua lá, versículo 5. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. E aí talvez você se pergunte, por quê? Por que a lei da palavra de Deus, porque a lei dos cristãos, que é a Bíblia, precisa ser luz para as nações? Porque a lei do Senhor, ela é uma lei eterna, como eu acabei de ler para você. Essas leis que beneficiam homens, essas leis que beneficiam os nossos desejos e as nossas vontades, são leis passageiras, são leis egoístas, mas a lei do Senhor é a lei que traz luz aos povos. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer que você seja um patriota. Busque a presença de Deus todos os dias, fortaleça a sua família estando perto dos seus entes queridos. E não deixe que essas ideologias enfraqueçam a soberania nacional. Deus quer que você seja um patriota. E não tenha dúvida no que eu vou falar agora. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.